Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos mais esta noite, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, de estarmos num país, ó Deus, livre, onde nós podemos te cultuar, adorar a Ti. Nós te agradecemos por esse privilégio, pedimos a Ti, ó Deus, tem misericórdia de nós, fala conosco em mais esta noite, por meio da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a natureza do pecado e as consequências do nosso pecado. E Paulo ele começa já abrindo aqui o verso 18, dizendo isso: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele está dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que é impiedade? Impiedade é falta de reverência para com Deus. Impiedade é você viver como se Deus não existisse. E muitos que se dizem cristãos, eles vivem desta maneira. O ímpio, para ele, Deus tanto faz como tanto fez. Deus não existe para ele mesmo. Por isso ele lida e trata a Deus com falta de reverência. O duro é quando aqueles que se intitulam cristãos, eles vivem como se Deus não existisse. Você pode estar aqui nesta noite e viver assim, como se Deus não existisse. E Paulo está dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, ou seja, com a falta de reverência, falta de temor a Deus, viver como se Deus não existisse, mas que também Deus se ira, e a sua ira é revelada quando os homens lidam de qualquer maneira com o seu próximo. Quando ele diz aqui, a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Perversão também podemos ler como injustiça. Deus fica irado quando o homem lida desta maneira, com injustiça para com o seu próximo. Ou seja, ele está dizendo que a ira de Deus se revela contra a impiedade e a perversão, a injustiça, que são pecados que nós cometemos. A impiedade é o pecado que nós cometemos contra Deus e a perversão é o pecado que nós cometemos contra o nosso próximo. O que é pecado? Todos nós sabemos, pecado é a transgressão dos mandamentos do Senhor.
é quando você não glorifica a Deus. Quando você não vive de maneira digna, que glorifica o nome do Senhor, você está pecando. Como disse R.C. Sproul, o pecado é uma traição contra o perfeitamente puro e soberano. É uma ação de suprema ingratidão contra aquele a quem tudo devemos, aquele que nos deu a própria vida. Quando desobedecemos o nosso Criador, mesmo nos menores pontos, dizemos que o nosso juízo é melhor do que o dele, que não estamos debaixo da sua autoridade. Por menor que seja o seu pecado, se você vive assim de maneira impenitente, você precisa se lembrar, por menor que seja o seu pecado, você está pecando contra um Deus que é santo, um Deus que é perfeito. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós temos, por exemplo, um dos maiores símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, e nós temos ali também o catecismo. O que é esse catecismo, né? O catecismo ele é um documento histórico com o objetivo de ensinar e apresentar as verdades e princípios bíblicos para nós cristãos, com o objetivo para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento acerca do nosso Deus, que nós possamos crescer sadios na fé, ter um crescimento sólido também na palavra de Deus, questões que estão ali ligadas à vida do cristão. E a primeira pergunta do catecismo de Westminster é a seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? Primeira pergunta já começa desta maneira: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é exatamente essa: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, em primeiro lugar, você não existe para ser feliz. Em primeiro lugar, Deus não te criou para você ter um belo casamento. Em primeiro lugar, você existe para glorificar a Deus. Você existe para glorificar a Deus. E essa pergunta, ela já demonstra algo fundamental, que eu e você, nós fomos criados por Deus e que nós só iremos encontrar prazer, alegria em Deus. Não há outro meio pelo qual você irá encontrar alegria ou prazer, somente em Cristo Jesus. E ela também nos dá a orientação de como nós, como cristãos, devemos viver. Como você, como um cristão que você se intitula ser, como você deve viver. E ele diz, olha, o fim supremo e principal é glorificar a Deus. Ou seja, significa que você como cristão, que eu como cristão, nós devemos estar atentos e observarmos cada detalhe de nossa vida. E cada detalhe de nossa vida deve ser para a glória de Deus. Você já parou e se perguntou se nos menores detalhes você vive para a glória de Deus? Se nos menores detalhes da sua vida, da sua existência, você glorifica a Deus por meio da sua existência? Como disse já um servo de Deus do passado, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ou seja, não há nenhum centímetro quadrado que Deus não possa dizer, é meu, isso me pertence. Ou seja, quando nós temos o entendimento correto disso, significa exatamente o quê? Que cada detalhe da minha vida, que cada momento da minha vida eu devo viver para a glória de Deus. Como Paulo foi categórico em afirmar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está dando o exemplo das coisas mais básicas do nosso dia a dia. Todos nós aqui comemos e bebemos. E Paulo está dizendo o seguinte, se você come, se você está bebendo, você deve fazer para a glória de Deus. Coisas que nós, às vezes, não nem atentamos para isso. Porque, meu irmão, se você parar para pensar, por que você ama a sua esposa e por que você deve honrar a sua esposa? Por que você deve respeitar o seu próximo? Qual é a motivação que te leva a amar, respeitar a sua esposa, amar o seu irmão e respeitar o seu irmão? Se você faz isso meramente porque há características agradáveis no outro, porque você percebeu uma característica agradável, seja em sua esposa ou em seu irmão, se você faz apenas por isso, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Mais cedo ou mais tarde o irmão também irá se frustrar com você. É algo que está muito próximo de nós, são coisas gigantescas.
Ou seja, então por que eu devo amar a minha esposa, por que eu devo amar o meu irmão e respeitá-los? Ora, porque Deus mandou, e ponto final. Porque o Senhor disse que deve ser assim, e eu apenas me submeto à sua palavra. Porque se você faz desta maneira, você honra a sua esposa, honra o seu irmão, você ama a sua esposa, ama o seu irmão, porque Deus mandou, não importa se você não é retribuído, não importa se não dão tapinha em suas costas, você irá continuar fazendo, porque Deus mandou, e você sabe que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor, mesmo que ninguém reconheça o seu trabalho e toda a sua devoção. Você sabe, Deus está vendo, e Deus mandou que eu procedesse assim, então eu continuo fazendo. Eu amo a minha esposa, eu a honro, eu amo meu irmão, eu cuido do meu irmão, porque Deus mandou. O cristão deve viver assim. Quando nós entendemos isso, que eu devo buscar a Deus e glorificar a Deus nos detalhes da minha vida, isso é libertador. Quando você entende que tudo você faz para a glória de Deus, você não fica lá escravo desse tapinha nas costas, você não fica escravo do reconhecimento ou da aceitação das pessoas, porque você está fazendo para Deus, e Deus está vendo, não há nada que Deus não contemple. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E aí quando você vive assim, você experimenta exatamente aquilo que Deus tem para você. Paulo ele está dizendo isso, olha, o homem sabe que Deus existe, e mesmo assim não lhe rende glória. O que é não render glórias a Deus? Primeiro princípio, é você não viver para Deus. O grande problema é que a maioria de nós carregamos o conceito do catolicismo, que pecado é matar, roubar e se prostituir. Isso não é pecado, pastor? Claro que é. Mas se você notar aqui no texto, Paulo vai tratar esses assuntos bem lá para o final. Paulo está dizendo que todos são pecadores, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Paulo ele não começou a citar a prostituição, o roubo ou qualquer outra coisa. Interessante que Paulo está dizendo, olha, eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. É isso que ele diz no verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ele começa por aqui. O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é você viver para Ele. É você se submeter às sagradas Escrituras. Não é você servir do jeito que você quer, na hora que você quer, mas é você se submeter à palavra de Deus. Jesus foi categórico ao dizer isso. João capítulo 17, versículo 4, Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como que Cristo glorificou a Deus aqui na terra? Fazendo aquilo que Cristo ordenou que ele fizesse, que era ser pendurado no madeiro e cumprir a justiça de Deus, a exigência de Deus. Foi isso que ele fez. E Cristo glorificou a Deus dessa exata maneira, obedecendo ao Pai. E é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Se você se intitula um cristão, o mínimo que nós devemos fazer é obedecer o que está aqui na palavra de Deus. É nos submetermos às sagradas Escrituras. Porque se você serve a Deus do jeito que você quer, na hora que você quer, você não está servindo a Deus. Você está servindo a si próprio. Você está servindo o seu próprio umbigo. Essa é a verdade. Porque há muitas coisas aqui na Escritura que irá nos confrontar. E se você for separar porções da palavra de Deus para obedecer, você não é um cristão. Você pode ter qualquer outro nome, menos cristão. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, Paulo diz, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você notou? Porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós éramos escravos do pecado. Cristo foi pendurado no madeiro e Ele nos comprou com seu precioso sangue. E quando nós dizemos que Cristo nos comprou, não quer dizer o seguinte, olha, Cristo te resgatou da condenação, agora você vive a sua vida de qualquer maneira. Quando nós dizemos que Cristo nos comprou, quer dizer exatamente o seguinte, você foi comprado por Cristo, ou seja, você pertence a Ele. Você não é o seu próprio dono. Você não pode fazer o que você quer com a sua própria vida. Você pertence a Ele. Quando nós temos o entendimento de escravidão, o escravo era justamente aquela pessoa que não era dono nem do seu próprio filho. Ele não era dono nem da própria vida.
Ele tinha um Senhor e a sua vida pertencia a esse Senhor. E Paulo está dizendo aqui em Romanos justamente isso. Eu sou servo de Cristo. Eu tenho um dono e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Servir a Deus é renúncia. É você abrir mão de muitas coisas. É você negar a própria vida por amor a Deus, porque é isso que Paulo faz constantemente e ele diz: é um prazer eu viver assim. Sofri inúmeras coisas por amor ao Evangelho, mas esse é o maior prazer que eu tenho. E Jesus, o convite dele já é exatamente esse. Você quer me seguir? Ótimo. Tenha em sua mente, você irá precisar negar a si mesmo. Abrir mão de algumas coisas para me servir. Se você está aqui nessa noite e você não vive para Deus, você é um ímpio. Essa é a verdade. Se você está aqui nesta noite e você não se submete às Sagradas Escrituras, você é um ímpio. E lembre-se, quando nós olhamos para a Escritura e narra o momento que Jesus está no Getsêmani, você se lembra? Diz que Jesus estava completamente apavorado, estava profundamente angustiado. Jesus não estava com medo dos soldados romanos. Jesus não estava com medo do que ele iria enfrentar ao longo daquela caminhada. Mas Jesus ele estava completamente apavorado, porque ele sabia que a ira de Deus, o Pai, seria descarregada sobre ele. Se Cristo estava completamente apavorado, porque a ira de Deus seria descarregada sobre ele, você acha mesmo que você não deveria ficar apavorado? Se você está aqui e não vive para Deus, você é um ímpio, lembre-se, um dia a ira de Deus será descarregada sobre você. Se você continua vivendo a sua vida longe do Senhor, de maneira ímpia, um dia a ira de Deus será descarregada sobre você. O pecado é a quebra da lei. A lei não começa com o homem, e sim com Deus. Como eu disse aqui, impiedade é uma atitude que nós temos para com Deus, de vivermos como se Ele não existisse. Pouco importamos para a palavra dele, para as Sagradas Escrituras. Vivemos como se Deus não existisse. É uma falta de reverência a Deus. O ímpio é assim. Ele não teme a Deus. Ele não teme, ele se vangloria dos seus próprios pecados. Eles comemoram. E Paulo está dizendo também que a ira de Deus se revela contra a injustiça, a perversão dos homens. E a injustiça é isso, é o pecado, a atitude que nós temos para com o nosso próximo. Se você se lembra das tábuas da lei, de um lado nós temos mandamentos ligados a Deus, e do outro nós temos mandamentos que, como nós devemos proceder com o nosso próximo. Mas o problema está aqui. Muitos eles carregam o conceito do catolicismo. Pecado é matar, roubar e se prostituir. E às vezes você está aqui me ouvindo e está pensando: eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Se você não vive para a glória de Deus, você é um ímpio. Você pode não ter matado, não ter roubado e nem se prostituído. Se você não vive para a glória de Deus, você é um ímpio. E a condenação eterna está ali. O que te aguarda é a condenação eterna, se não houver arrependimento. O mundo pode te aplaudir. O mundo pode dizer que você é uma pessoa de sucesso. O mundo pode dizer que você é uma pessoa bem-sucedida. Mas se você não vive para a glória de Deus, você é um ímpio. Pouco importa se as pessoas batam em suas costas e digam que você é uma pessoa de sucesso, que você é uma pessoa bem-sucedida. Se você não vive para a glória de Deus, você é um ímpio. E o que te aguarda é a condenação eterna. Talvez alguns acham, isso é forte, né, pastor? Olhe para o jardim do Éden. Ali não houve adultério ou homicídio. Aquele casal simplesmente não ouviu a voz de Deus. Eles simplesmente decidiram andar com as suas próprias pernas. E eles sofreram horrores. Eles simplesmente não ouviram a voz de Deus. E muitos fazem isso. Eles não se submetem ao Senhor. Eles não se prostram diante do Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos, que quando você não vive para a glória de Deus, é quando não tem temor a Deus. Não é isso que diz aqui no verso 32? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
O ímpio, ele não tem temor a Deus. Por exemplo, no trabalho. O camarada um dia, ele estava, seja diante de um pastor, ou diante de um padre, ou diante de um juiz, e ele disse que ele iria honrar a sua esposa até que a morte o separasse. Que ele iria honrar aquela pessoa até o final de seus dias. Mas de repente, por um motivo ou outro que ele diz ter para ir para o adultério, então ele vai alegar inúmeros motivos pelo qual ele pode trilhar esse caminho. Só que aí, lá no trabalho, ele vai contar para o companheiro que ele está traindo a esposa. E sabe o que o outro companheiro diz? Ele o aplaude. E os dois comemoram juntos, sabendo que aquilo é errado, mas eles se vangloriam de seus pecados e de seus erros. É exatamente isso que Paulo está falando. Mesmo sabendo que Deus reprova essas atitudes, os ímpios fazem e aplaudem quem as pratica. Mas lembre-se, há uma consequência. O salário do pecado é a morte. Todas as vezes que você decidir andar longe de Deus e não se submeter a Deus, você vai se deparar com o sofrimento, angústia e dor. Dar glória a Deus é saber que você não existe sem Ele. E assim então você teme ao Senhor. Dar glória a Deus é quando eu compreendo isso, eu não posso nada sem Deus. E se eu não posso nada sem Ele, então eu preciso dEle. Isso vai me levar a me prostrar diante dEle. Ora, para você vir aqui, se Deus não tivesse te guardado, te protegido, ora, um louco poderia ter batido em seu carro. Quantas pessoas que querem dar cabo da própria vida e acabam pulando no carro do outro, que não tem nada a ver com a história. Se você é um pai, você deveria ter bem claro dentro de si que você está nas mãos de Deus, que você depende de Deus. Por melhor pai que você seja, você não é bom o bastante para proteger o seu filho 24 horas por dia. Por melhor pai que você seja. Mas os ímpios, eles acham que eles podem fazer isso. Os ímpios confiam em sua própria força, que eles dão conta do recado, que eles podem fazer tudo. Há dois tipos de pessoas. Muitos eles acham que tudo é o acaso. Um grupo de pessoas acha que tudo é o acaso. Mas há um outro grupo que eles creem que Deus está no controle de tudo. Eles creem que Deus está conduzindo a existência deles. Isso, de um lado, traz temor, mas por outro lado nos traz paz. Ora, porque se eu sei que Deus é soberano, que tudo está no controle dele, ou seja, que os olhos dele passam por toda a terra, isso vai me trazer temor. Porque não há nada que você faça que Deus não veja. Talvez a sua esposa não veja, os seus pais não vejam, nenhum homem desta terra veja, mas Deus está vendo. E nós, às vezes, nos preocupamos apenas com os homens e esquecemos que Deus nos conhece e que Deus está vendo cada uma das nossas atitudes, cada um dos caminhos que nós decidimos trilhar. Então, se eu sei que Deus é soberano, isso vai trazer temor. Mas se eu sei que Ele é soberano, eu sei que por pior que sejam os momentos que eu esteja vivendo, Deus está no controle da minha vida. Isso vai trazer paz ao meu coração. Por pior que sejam as dificuldades, por maior que elas sejam, Deus está no controle. E Deus está conduzindo a minha vida. Como diz 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles, todos os homens? Não. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isaías vai falar da grandeza de Deus. Isaías diz que as águas de todo o mundo estão na concha da mão de Deus. Isaías estava tentando mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, o quanto que Deus é grande. Ou seja, quando você não confia em Deus, você não o glorifica. Quando você não confia em Deus, você não glorifica. Quando você acha que você não precisa de Deus em seu casamento, que você não precisa de Deus em seu trabalho, que Deus é para você algo que você faz apenas no domingo, você não glorifica a Deus assim. Terceiro princípio, você não glorifica a Deus quando você acha que pode viver sem Deus. Os ímpios,
Eles pregam que é possível a justiça sem a piedade, mas não é. Os ímpios, eles pregam que você pode ser justo, você pode amar sem Deus. Deus é amor. Você tem que estar conectado nele para amar. Nenhum de nós aqui produzimos amor. Nenhum de nós. Os intelectuais, eles falam de amor, de caridade, de obras sociais. Gandhi, por exemplo, certa vez ele disse: eu creio no sermão da montanha, mas não em Jesus Cristo. Ele dizia que Jesus era talvez ali um bom líder, mas ele não cria em Jesus Cristo. E ele dizia: eu só preciso seguir o que Jesus falou, só preciso disso. Mas é loucura. Você já se atentou aos mandamentos de Deus? Você já parou para ver o quanto que é impossível você por si só tentar viver da maneira que a Escritura diz? É impossível. Nós precisamos de uma intervenção divina, nós precisamos do Espírito de Deus agindo em nós, movendo em nós. Por isso que você precisa estar a cada dia cheio do Espírito de Deus, buscar a plenitude de Deus, como Paulo vai nos ensinar em Efésios. Nós devemos nos encher do Espírito Santo. Porque pense bem, lá em Gálatas, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, bondade e por aí vai. Meu irmão, uma das coisas mais básicas da nossa fé é o perdão. E você por si só, você não consegue perdoar. Você por si só, você não consegue perdoar. Às vezes você não consegue perdoar a pessoa que está do outro lado da cama. Você não consegue perdoar o próprio marido, a própria esposa, o próprio filho ou o próprio pai. Sozinho você não dá conta, nós não damos conta sozinho. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito dele agindo em nós. E é uma das coisas mais básicas. Imagine então amar o inimigo e por aí vai. Nós precisamos de Deus. Muitos eles acham que não precisam. O ímpio, ele acha que ele não precisa vir à igreja, que ele pode servir a Deus em casa, do jeito dele. Se você serve a Deus do seu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer, você não serve a Deus. Você está servindo a si próprio. Você está servindo o seu próprio umbigo. E aí nós entramos pelo meu quarto princípio e último, que você não glorifica a Deus quando você quer servi-lo da sua maneira. Nós não glorificamos a Deus. No verso 23 ele diz: E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E por aí vai. O culto é sagrado. Você precisa entender isso. Isso deve ser um ponto pacífico para o cristão. O culto é sagrado. Teve alguns cultos, domingo passado, quarta-feira, eu repeti a mesma frase. Você tem que se lembrar, quando você vem para o culto, você não está fazendo um favor para mim, e muito menos para Deus. Quando você vem ao culto, você não faz nenhum favor para mim ou para Deus. E quando eu digo isso, não é com o objetivo de ofender ninguém. Eu amo os irmãos. E quando eu digo isso, é para que nós venhamos para o culto, porque nós compreendemos que é um mandamento de Deus. Que no mínimo uma vez por semana eu tenho que cultuá-lo, eu tenho que adorá-lo, porque eu existo para glorificá-lo. E quando eu digo isso, que você não está fazendo um favor para mim ou para Deus, é justamente para que nós possamos compreender a importância do culto, que você existe para Ele, e que se eu não o glorifico no mínimo uma vez por semana, eu estou pecando. Se você não presta culto e não rende culto a Deus no mínimo uma vez por semana, você está pecando. Você que é pai, você precisa ensinar o seu filho a buscar a Deus. Hoje nós vemos quantos pais estão preocupados apenas em ensinar os seus filhos a serem um bom empreendedor. Eles estão preocupados em ensinar os filhos a ser um bom profissional nesta vida. E eles estão preocupados apenas em preparar o filho para o mercado de trabalho, para que ele tenha um bom salário quando ele começar a desenvolver a sua função. E eles não estão nem aí para ensinar os seus filhos a servirem a Deus. E eu não estou falando de ímpios, estou falando de cristãos, que eles não veem a importância de ensinar os filhos. Eles não conseguem compreender o mandamento que Deus deu. Deus ordenou que nós deveríamos fazer isso.
E se você ensina o seu filho, e se você prepara o seu filho para o mercado de trabalho, para ser um bom profissional, para ser um bom empreendedor, mas você não ensina a servir a Deus, a temer a Deus, você fracassou como um pai, você fracassou como uma mãe. Em primeiro lugar, nós devemos ensinar os nossos filhos a temerem a Deus, a se prostrarem diante de Cristo, a buscarem a Cristo. Só que nós temos aqui um grande problema. Você deve ensinar os seus filhos a ter reverência. O culto é algo solene, nós devemos ter reverência quando nós estamos no culto. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, precisamos ter reverência. Você não se porta diante de um juiz de qualquer maneira. Por que quando nós vamos celebrar ao Senhor, cultuar a Deus, achamos que podemos levar no oba-oba? Você, como um pai, deve ensinar o seu filho a ter reverência no culto. E você também deve ter reverência no culto. Você não pode ficar do jeito que você quer. Não, nós temos que entender que é algo solene. Mas se você não ensina o seu filho a buscar a Deus, não ensina o seu filho a ter reverência para com a palavra de Deus, se você não busca isso, se você não busca a Deus, o culto não tem importância alguma para você, não se engane, não se engane. Vai acontecer a mesma coisa com o seu filho. Muitos depois ficam surpresos, porque lá na frente o filho não quer servir a Deus. Muitos ficam surpresos, porque o filho não quer ir ao culto. Ora, se para você o culto não tem importância alguma, se para você não vê importância alguma, você está junto com seus irmãos e celebrar a Deus, por que você vai ficar surpreso se os seus filhos também não quiserem? Ora, é simples. A mesma importância que o culto tem para você é o que vai ter para ele. É simples. A pergunta que eu te faço é: o seu filho, ele vê que você ama a Deus? Seu filho, quando ele olha para você, ele consegue perceber isso? Que você ama a Deus, que você teme ao Senhor, que você se prostra diante das Sagradas Escrituras? O seu filho vê a paixão que você tem pela palavra de Deus? O seu filho vê isso? O seu filho vê que você teme ao Senhor? Que o culto é algo sagrado para você? Será? Porque se não for para você, pode ter certeza que para ele também não vai ser. Pode ter certeza. Muitos, eles não aceitam Deus como Ele é, como Ele se revelou. Então eles criaram Deus em sua mente. É isso que Paulo está dizendo. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Os homens não aceitam o Deus que é revelado nas Sagradas Escrituras. Então eles criaram um Deus para si. Alguns criaram Maria e a idolatram. Aí você vem para o meio evangélico, muitos criaram um Jesus, mas não o das Sagradas Escrituras. Eles criaram um Jesus em sua mente, mas não o Jesus das Sagradas Escrituras. Hoje você está aqui e Deus está te dando uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. Hoje você está aqui e Deus está te dando esta oportunidade, porque hoje nós podemos olhar para a cruz e ver que há mais de 2000 anos o nosso Senhor foi pendurado no madeiro por conta dos nossos pecados. Mas um dia isso vai acabar. Sim, um dia isso vai acabar. Um dia você não terá mais oportunidade. E então você não vai se deparar com Jesus nu no madeiro, que estava lá açoitado, cuspido, completamente desfigurado. Um dia você não vai se deparar com este Jesus. Um dia nós iremos deparar com o Jesus que é descrito por João em Apocalipse, onde todo joelho irá se dobrar diante dele. E ele vai vir como um Deus todo-poderoso, e todo joelho terá que se dobrar diante dele. E aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, a ira de Deus será derramada sobre eles. Alguns, eles preferem adorar a criação. É isso que Paulo está dizendo. Eles preferem adorar a criatura ao invés do Criador. Adoraram a criatura ao invés do Criador. Alguns adoram o dinheiro, outros adoram os bens materiais. Nós não temos nenhum problema com a matéria. Deus criou a matéria. A matéria não é ruim. Alguns segmentos eles dizem que a matéria é ruim, que a matéria não é boa. Não, nós não temos nenhum problema com a matéria. O problema é quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar. O problema é quando você coloca os bens materiais em primeiro lugar. Aqui você tem um grande problema. A pergunta que todos fazem é: mas Deus sabe? Os homens sabem que Deus existe?
Sim, todos são indesculpáveis, diz Paulo. Nenhum ser humano poderá tentar argumentar contra Deus. Todos os homens sabem que Deus existe, mas eles querem Deus morto. É isso que o salmista diz lá no Salmo 14. Diz o insensato, diz o tolo em seu coração: não há Deus. E ele responde por quê? Porque eles querem praticar os seus pecados sem sentir culpa. Eles querem pecar livremente. Augusto Nicodemos diz: nenhuma pessoa pode alegar desconhecimento da existência de Deus, pois ele está arraigado em nosso coração. Ou seja, nenhuma pessoa pode alegar desconhecimento da existência de Deus, pois ele está arraigado em nosso coração. Ou seja, Deus criou o homem, como diz lá em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Ou seja, no nosso interior, sempre há algo ali dizendo isso: existe um Criador, existe um Deus, existe uma força maior do que nós. Por isso que o homem busca coisas que transcendem. Hoje, algumas pessoas dizem: Deus é um conceito que foi colocado na mente humana por outros homens. Para quê? Para aprisioná-los, para prendê-los na igreja, para arrancar dinheiro das pessoas. Então, essa ideia de Deus foi criada pelos próprios homens, que foi inculcada na cabeça dos seres humanos para tentar aprisioná-los e então arrancar dinheiro dessas pessoas. Realmente, em alguns lugares, é isso mesmo que acontece. Há uma moeda de troca, você dá 100 e então você recebe 1000. Mas a verdade é o seguinte: essa revelação, ela está ativa na consciência das pessoas. E é por isso que o sentimento de que existe um Deus, um sentimento religioso universal, existe em todo ser humano. Em qualquer época nós vemos isso. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, encontramos pessoas que temem a um poder superior. Sim. Pessoas, desde que o homem existe, ele sempre está oferecendo algo. Ele está oferecendo um sacrifício a uma divindade, porque ele tem dentro de si que aquela divindade está irada contra ele. Então ele oferece algo para aplacar a ira daquela divindade. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade dentro do homem. Mas o grande problema é que o homem quer sufocá-la. Não é isso que Paulo diz aqui no verso 18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Eles sufocam a verdade. O homem quer sufocar a ideia de um Deus. Como que o homem sabe que Deus existe? Através da criação. Nós temos 2 meios de Deus se revelar ao homem. Primeiro é a Escritura, a Bíblia, que nós temos aqui o privilégio de conhecer a Deus por meio da Escritura. E também nós temos a criação. Porque é impossível o homem olhar para um universo extremamente complexo como o nosso e dizer que veio do nada. Ou seja, o infinito mostra as qualidades de Deus, revelam o seu poder e assim mostram que Ele é Deus, que Ele tem um poder, que Ele é soberano. Como já disseram, por detrás do relógio tem que existir um relojoeiro. Ora, as pessoas creem em absurdo. Eles creem em absurdo. Que nós viemos do nada, do ameba ou de qualquer outra coisa. O que é mais lógico, você crer no criacionismo, que uma mente brilhante criou esse universo extremamente complexo que nós vemos, ou que tudo isso veio de uma explosão? E eles dizem que nós que somos os ignorantes por afirmar que existe um Deus e existe um Criador. Como crer que o mundo veio de um boom ou de um acidente? O acidente nunca produz ordem. Nunca produz ordem. Você olha, por exemplo, para o Sol, um pouquinho mais perto e nós estaríamos fritos. Tudo no seu devido lugar, com a sua devida proporção. Olhe para o ser humano, apenas para o globo ocular. Extremamente complexo. O homem passa anos e anos estudando e sempre há algo novo. Como que isso é fruto de um acidente? E eles dizem que nós somos loucos por crer nisso. Por quê? Deus diz, eles estão nulos em seus raciocínios. Eles não glorificam a Deus, por isso eles vivem assim. Eles falam absurdos, eles acreditam em absurdos, e eles se acham os mais espertos da turma.
Você já percebeu isso? A cada tipo de gente que ele afirma umas coisas tão absurdas, mas ele se acha o maior intelectual da turma. Por que isso? Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E eles falam esses absurdos e eles não conseguem perceber o tamanho do absurdo que estão dizendo. Terceira maneira que testifica o homem que existe um Deus é através da consciência. A noção do certo e do errado está dentro de nós, está dentro do homem. Toda cultura tem isso, como eu já disse. Por isso o homem quer fazer algo para redimir a culpa que eles sentem. O índio, por exemplo, ele vai tentar redimir a culpa sacrificando um bezerro. O homem mais moderno, ele vai tentar redimir a culpa com uma obra social, com uma oferta. Então ele vai tentar tirar esse sentimento de culpa fazendo essas coisas. Há outros que eles querem arrancar o sentimento de culpa de seus ombros, mudando o nome do pecado. Por exemplo, Deus diz que a relação sexual é somente no casamento, dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Mas ele diz, olha, eu amo a menininha, por que eu não posso sair com ela? Ela também me ama, por que nós não podemos se amar? Aí então eles querem mudar o nome. Eles querem arrancar o sentimento de culpa. Eles querem pecar livremente. E Paulo está dizendo que eles abafam isso. Eles querem tentar arrancar essa ideia de que nós fomos criados por Deus. Eles tentam arrancar a todo instante. É a criação dizendo que Deus não a criou. Mas por que eles abafam isso? Por que eles tentam sufocar essa ideia? Por conta do orgulho. Não é isso que Paulo diz? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles começaram a adorar o homem e não a Deus. Que homem que eles adoram? Alguns adoram Maria, outros Francisco, mas acima de tudo, o homem adora a si mesmo. Muitos não se prostram diante de Maria, de Buda ou Alá, mas eles se prostram diante de si mesmo. Eles se dobram diante de si mesmo. Você se lembra do fariseu? Está o fariseu e o publicano orando, e o fariseu estava adorando a si mesmo. Os dois foram orar a Deus. O publicano não tinha coragem de levantar os olhos ao céu. E diz o texto que Deus ouviu a oração do publicano. Porque o fariseu só batia no peito e dizia, olha, só faltava bater no peito e dizer que ele era melhor que todos os homens. Agradeço porque eu não fiz o que o outro fez. O fariseu, ele tinha inveja de Jesus ser Deus, é o que nós lemos lá nos evangelhos. Paulo diz em Efésios 2:8, né, que nós fomos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ser salvo é você ser liberto do orgulho. Crer em Deus é deixar de crer em si mesmo. Quando você crê em Deus, você deixa de crer em si mesmo. Você consegue compreender que você não é nada sem Ele. Qual a consequência do pecado? Ora, sofrer hoje, porque todas as vezes que você decide andar longe de Deus, você vai sofrer hoje, você vai colher o fruto dos seus pecados, e se você continuar vivendo uma vida impiedosa, você irá ser condenado a uma eternidade de sofrimento, que é a última consequência do seu pecado, o inferno. Essa é a verdade. E inferno não é deixar de existir, mas é existir separado de Deus e estar debaixo da ira de Deus. Isso é inferno. Inferno não é deixar de existir, é existir separado de Deus e estar debaixo da ira de Deus. Isso que é inferno. E aí você se lembra lá de Cristo, completamente apavorado, porque ele sabia que a ira de Deus seria descarregada sobre ele. Por isso que o cristão, ele deve viver como está lá em Atos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Cristo nós vivemos, em Cristo nós nos movemos e em Cristo nós existimos. E Paulo diz que esses homens ficaram loucos, no verso 22.
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles se julgam sábios, mas eles são loucos. Eles dizem que é burrice crer, que nós somos burros por crermos que Deus criou, que há um Criador. Mas eles dizem ser sábio crer no macaco, que nós viemos do macaco. Eles dizem que é burrice você crer no Criador, mas que é sábio crer no acaso. Eles dizem que o mundo está melhorando a cada dia, que o homem evoluiu. E nós vemos aí no período, na época iluminada, as piores atrocidades. E Paulo diz, os homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. O ímpio é indesculpável. Os ímpios são indesculpáveis. Se os ímpios são indesculpáveis, quando dirá nós, que somos os religiosos? Se os ímpios são indesculpáveis, quanto mais os religiosos, quanto mais nós, que temos a oportunidade de conhecer as Sagradas Escrituras, somos indesculpáveis. Se o ímpio é indesculpável, imagine você que pode ouvir a pregação, que você pode ler a Escritura, que você pode conhecer o Senhor dia após dia e não vive para a glória dele. É indesculpável, diz Paulo. Indesculpável. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Por isso, meu irmão, cada culto que você vem, cada pequeno grupo que você vai, cada reunião que você participa, mesmo que só esteja o seu corpo ali presente, você pode ter certeza, você está sendo ministrado. E juízo está vindo sobre você. Mesmo que apenas o seu corpo esteja ali. Você está ouvindo, você está sendo instruído e você vai ser cobrado por isso depois. Você vai ser cobrado. O homem sempre dá desculpas. Todos nós aqui poderíamos dar inúmeras desculpas. Temos inúmeros argumentos para não servir a Deus. Pelo menos achamos que temos. O homem, ele quer se esquivar da culpa. Você se lembra lá de Adão e Eva no paraíso? Eles pecaram. Deus foi até eles. O que Adão disse a Deus? A mulher que tu me deste. Ou seja, tudo isso que aconteceu é culpa sua, Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Se nós caímos, foi por conta dela. Então a culpa é sua. O homem, ele sempre quer dar desculpas. O que nós temos que fazer é nos prostrar diante de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados. Que Deus nos dê essa graça em mais essa noite de nós fazermos isso.